Eu sempre achei que conhecia bem as pessoas mais próximas de mim. Meu marido, por exemplo, era, aos meus olhos, a definição de companheiro. Cuidava de mim, trabalhava duro, fazia planos para o futuro e, por muito tempo, me fez acreditar que eu era a mulher mais sortuda do mundo. Já a minha irmã, bem, minha irmã sempre foi minha melhor amiga, minha confidente, meu pedaço de alma fora do meu corpo. Quando ela me contou que estava grávida, eu fui uma das primeiras a saber. Chorei junto com ela, imaginei os sapatinhos, os brinquedos espalhados pela sala, a casa dela cheia de vida. Naquela manhã em que tudo aconteceu, eu só queria ser uma boa irmã. Ela tinha reclamado na noite anterior de algumas tonturas e de estar muito cansada. Resolvi passar na casa dela de surpresa, levar algumas frutas, conversar um pouco e ajudar no que fosse preciso. Coloquei um vestido simples, prendi o cabelo e saí de casa com a sensação de que faria algo bonito, um gesto de carinho. Não sabia que, a partir do momento em que dobrei a esquina da rua dela, minha vida iria se partir em 2 pedaços, antes e depois daquela visita. Enquanto dirigia, pensava em coisas triviais, nomes para o bebê, ideias de presentes, até imaginei se eu poderia ser madrinha. Sorri sozinha dentro do carro sem suspeitar de absolutamente nada. Mas ao estacionar em frente à casa da minha irmã, meu coração gelou. Ali, parado na calçada, estava o carro do meu marido. Por um segundo tentei me convencer de que era coincidência. Talvez ele tivesse passado ali para deixar algo, ou quem sabe tinha ido conversar com o cunhado. Mas conforme olhei mais de perto, percebi que o motor ainda estava quente. Ele não estava de passagem, ele estava lá dentro. Senti minhas mãos tremerem no volante. O peito apertou como se uma mão invisível tentasse me arrancar o ar. Não, não pode ser, repeti mentalmente. Meu marido e minha irmã? Era absurdo demais, inimaginável. Mas o instinto gritou tão alto que não consegui ignorar. Desci do carro devagar, como se cada movimento fosse calculado. Meus pés pesavam, meu corpo queria recuar. Mas minha mente estava tomada por uma força que não era mais minha. Eu precisava ver com meus próprios olhos. A cada passo em direção à porta da casa, lembranças da minha vida ao lado dele passavam como um filme. O dia em que nos conhecemos, a primeira vez que ele me levou para jantar, a forma como me pediu em casamento, e, em paralelo, flashes da minha infância com minha irmã. Nós duas brincando no quintal, dividindo segredos adolescentes, chorando juntas por desilusões amorosas. Tudo se embaralhava em uma mistura cruel de amor e confiança, justamente as 2 coisas que estavam prestes a ser destruídas. Antes de bater, encostei o ouvido na porta. A respiração ficou presa na garganta quando ouvi risadas abafadas. Uma voz masculina que eu conhecia melhor do que qualquer outra. A dele. E a outra voz? Era da minha irmã. As pernas fraquejaram. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Por um instante pensei em ir embora. Fingi que não tinha visto nada, que não tinha ouvido nada. Mas algo dentro de mim, talvez o orgulho, talvez a necessidade de verdade, me fez girar a maçaneta. A porta não estava trancada. Abri devagar, e a cena que encontrei vai ficar gravada para sempre na minha memória. Quando empurrei a porta, senti o cheiro familiar do perfume dele misturado com o aroma suave de creme hidratante que minha irmã costumava usar. Esse simples detalhe me fez quase vomitar. Era como se o ambiente inteiro tivesse conspirando para me esfregar na cara a verdade que eu não queria aceitar. Dei 2 passos para dentro e ali estavam eles, no sofá da sala. Minha irmã, com a barriga já evidente da gravidez, estava rindo de algo que ele tinha acabado de dizer. E meu marido estava sentado tão perto dela que os joelhos quase se encostavam. Ele segurava uma xícara de café que, pelo visto, tinha sido servido por ela. Não era uma cena explícita, não havia beijos, não havia carícias, mas havia intimidade. Uma intimidade que não deveria existir.
o tipo de conexão que grita mais alto do que qualquer gesto físico. Eles me olharam, ao mesmo tempo, surpresos com a minha presença inesperada. Amor? Ele disse, levantando-se às pressas, como se a palavra pudesse apagar tudo o que eu já tinha visto. O que você está fazendo aqui? Minha irmã completou, a voz falhando, tentando soar natural, mas falhando miseravelmente. Por alguns segundos fiquei paralisada, não sabia se chorava, gritava ou simplesmente desmaiava ali mesmo. Meu corpo estava em choque. O coração martelava tão forte que eu mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. O que eu estou fazendo aqui? Repeti, a voz mais fria do que jamais pensei ser capaz de usar. A pergunta é, o que vocês estão fazendo aqui, juntos, sozinhos? Ele engoliu a seco, deu alguns passos na minha direção. Eu recuei imediatamente, levantando a mão como se aquele gesto fosse suficiente para erguer um muro invisível entre nós. Não é o que você está pensando, ele tentou, com aquele tom de voz que tantas vezes me convenceu de coisas pequenas, mas que agora soava patético. Então me diz o que eu estou pensando, porque do lado de fora vi o seu carro, do lado de dentro vejo você com a minha irmã. Então me ilumina, por favor. Minha irmã baixou os olhos, incapaz de me encarar. O silêncio dela doeu, mais do que qualquer palavra. Era a confirmação que eu temia. Você está enganada, ele começou de novo. Chega, gritei, finalmente, sentindo a garganta arranhar. Não me trata como idiota. Não depois de tudo que eu vi e ouvi. O clima ficou pesado. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. Eu olhava para eles e me perguntava como as duas pessoas que eu mais amava no mundo puderam me trair dessa forma. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não permiti que caíssem. Engoli o choro com toda a força que tinha, porque sabia que se deixasse escorrer eles venceriam. Eu não queria ser vista como frágil naquele momento. Vocês dois conseguiram destruir a minha vida em um instante, sussurrei com a voz embargada. Minha irmã finalmente abriu a boca. Não foi assim que você está pensando. Eu só... Só o quê? Cortei, furiosa. Só decidiu se aproximar do meu marido pelas minhas costas? Só achou normal rir e cochichar com ele como se fossem um casal? Você está grávida, pelo amor de Deus! Ela levou a mão à barriga instintivamente, como se quisesse se proteger das minhas palavras afiadas. Isso me fez sentir ainda pior, porque apesar de tudo, eu não queria que o meu sobrinho, inocente em toda essa história, fosse afetado pela minha raiva. Olhei para ela, depois para ele, e senti como se tivesse diante de dois estranhos, dois cúmplices de algo sujo, algo imperdoável. Foi nesse momento que eu percebi que eu tinha duas escolhas: explodir de vez, partir para a agressão física, ou sair dali antes que me perdesse completamente. Respirei fundo, virei as costas e caminhei até a porta. Eu não quero ouvir mais nada de vocês, não agora, talvez nunca. Disse antes de sair, tentando manter a dignidade que ainda restava. Quando bati a porta atrás de mim, meu corpo desabou. As lágrimas vieram como uma enchente, sem controle, sem freios. Entrei no carro tremendo tanto que mal conseguia segurar a chave para ligar a ignição. Dirigi sem rumo, chorando tanto que a visão ficava borrada. Minha cabeça girava, tentando entender se aquilo era real ou apenas um pesadelo do qual eu acordaria a qualquer momento. Mas não era um pesadelo. Era a minha vida, despedaçada em questão de minutos. Dirigi por alguns quarteirões sem nem perceber para onde estava indo. As lágrimas turvavam meus olhos e eu sentia a garganta arder de tanto engolir o choro. O mundo ao meu redor parecia desfocado, como se eu tivesse sido arrancada da realidade e jogada em uma versão distorcida dela. Estacionei em uma praça qualquer, desliguei o carro e encostei a cabeça no volante. O som da buzina escapou sem querer, mas não me importei. O que me importava agora? O que restava de mim depois daquela cena? As lembranças começaram a desfilar pela minha mente, cruéis, como se zombassem da minha ingenuidade. Lembrei do primeiro beijo com meu marido, do brilho nos olhos dele no nosso casamento, do dia em que compramos juntos o carro que agora estava parado na frente da casa da minha irmã. Tudo parecia uma farsa.
Cada lembrança boa se transformava numa punhalada no meu peito. E minha irmã, Deus, minha irmã, a pessoa que conhecia todos os meus segredos, que esteve ao meu lado nas fases mais difíceis da minha vida. Quando eu chorei por aquele namorado da adolescência, foi ela quem segurou minha mão e me disse que eu merecia alguém melhor. Quando fiquei doente, foi ela quem cozinhou para mim, quem cuidou de mim. E agora? Agora ela era a sombra da minha maior dor. Peguei o celular com mãos trêmulas. Várias vezes pensei em ligar para ela e despejar toda a minha fúria. Outras vezes quis ligar para ele, exigir explicações, gritar até minha voz sumir. Mas acabei ligando para minha mãe. Não contei nada, apenas perguntei se podia passar um tempo na casa dela. A voz dela, calma e cheia de preocupação, foi como um cobertor quente num dia gelado. Cheguei à casa da minha mãe 1 hora depois. Ela abriu a porta e, ao me ver, não fez nenhuma pergunta. Apenas me abraçou. E naquele abraço eu desabei. Chorei como uma criança perdida. Ela me levou para o sofá, preparou um chá e ficou em silêncio, apenas me acariciando os cabelos. Eu queria contar tudo de uma vez, mas a dor ainda era tão crua que as palavras não saíam. Só consegui dizer: "Eles me traíram, mãe." Ela ficou em choque, mas conteve as lágrimas para não me fragilizar ainda mais. "Calma, filha. Respira. Você não precisa decidir nada hoje. Primeiro precisa se acalmar." Mas como me acalmar? Como respirar normalmente depois de sentir a pior facada vinda das 2 pessoas em quem eu mais confiava? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada no quarto de infância, olhando para o teto, lembrando de cada detalhe da cena na casa da minha irmã. A risada deles juntos ecoava na minha mente, me torturando. A madrugada foi longa. O relógio parecia zumbar de mim, arrastando os minutos. Quando o sol nasceu, eu estava exausta, mas ainda sem conseguir fechar os olhos. Foi nesse momento que decidi. Eu precisava de respostas. Na manhã seguinte, voltei para casa. O carro dele não estava na garagem e aquilo me deu um misto de alívio e de frustração. Entrei, sentei no sofá e fiquei encarando a parede esperando que ele chegasse. Quando finalmente entrou pela porta, a expressão dele foi de surpresa, como se não esperasse me encontrar ali. "Amor", começou com aquela voz ensaiada. Eu levantei a mão e o interrompi. "Não me chama de amor, não depois do que você fez." Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. "Você não entende", disse, quase suplicando. "Então me explica, porque até agora tudo que eu tô vendo é o carro do meu marido estacionado na frente da casa da minha irmã. Vejo vocês rindo juntos, vejo vocês escondendo isso de mim." Ele ficou em silêncio, passando as mãos pelos cabelos, andando de um lado para o outro como se buscasse as palavras certas. Mas eu já sabia. Qualquer coisa que ele dissesse soaria como mentira. "Não aconteceu nada", tentou mais uma vez. "Então por que não consegue me encarar quando fala?" O silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. Meu coração se partiu em 1000 pedaços, mas minha mente finalmente entendeu. Não havia mais volta. Ele continuava em silêncio, e aquilo me corroía ainda mais. A cada segundo que ele se calava, era como se cravasse mais fundo a lâmina que já tinha atravessado meu peito. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas a raiva misturada à dor me consumia. "Você não vai falar nada?" perguntei, quase gritando. "Nem ao menos tem coragem de admitir?" Ele abaixou a cabeça, os ombros caídos, como um menino pego fazendo algo errado. "Foi um erro", murmurou, quase inaudível. "Um erro?" Minha voz saiu carregada de incredulidade. "Você chama de erro trair a sua esposa com a irmã dela? Você chama de erro destruir 2 famílias ao mesmo tempo?" Ele ergueu os olhos e eu vi neles algo que me deu ainda mais náusea. Não era arrependimento verdadeiro. Era apenas medo de perder o conforto da vida que tínhamos juntos. Eu não aguentei. Peguei minha bolsa e saí de casa sem olhar para trás. Dirigi até a casa da minha irmã. O coração martelava no peito, as mãos tremiam no volante, mas eu sabia que precisava encarar aquilo. Eu precisava ouvir da boca dela, ver nos olhos dela, para acreditar que a minha própria carne, a pessoa com quem cresci, tinha sido capaz de me apunhalar pelas costas.
Quando estacionei em frente à casa dela, quase desisti. O carro dele não estava lá dessa vez, mas a imagem ainda estava gravada na minha mente, como uma fotografia que eu nunca mais conseguiria apagar. Respirei fundo, saí do carro e bati na porta. Ela demorou alguns segundos para abrir. Estava com roupas largas, o ventre já arredondado, denunciando a gravidez. Quando me viu, seus olhos se arregalaram, como se não esperasse me encontrar ali. "Mana!" disse, tentando sorrir, mas sua voz saiu trêmula. "Não me chama assim", respondi seca. "Você sabe muito bem por que tô aqui." O sorriso falso dela se desfez imediatamente. Ela olhou para os lados como se buscasse uma saída, mas não havia saída possível. Eu estava diante dela, e a verdade precisava ser dita. "Não é o que você pensa", começou, tentando ganhar tempo. "Não é o que eu penso?" interrompi, minha voz carregada de sarcasmo. "Então me explica, porque eu vi com os meus próprios olhos. Vi o carro dele na sua porta, vi vocês rindo juntos." Ela engoliu a seco, as mãos tremendo. Eu estava sozinha, me sentindo mal. Ele só veio me ajudar." Eu ri, um riso amargo que mais parecia um soluço de dor. "Ajudar? É isso que você chama de ajudar? Você, grávida, chamando o marido da sua irmã para te fazer companhia. Que tipo de ajuda é essa, me diz?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas eu não sentia pena. Não mais. "Eu juro, não queria que isso acontecesse", soluçou. "Mas aconteceu", respondi firme. "E você deixou acontecer." O silêncio tomou conta da sala. Ela não conseguia me encarar. Ficava olhando para o chão, para as mãos, para qualquer coisa, menos para os meus olhos. E nesse silêncio, eu tive a confirmação que precisava. Não havia mais desculpa, não havia mais inocência. Ela tinha escolhido, assim como ele. "Eu não imaginei que você seria capaz de fazer isso comigo." Minha voz saiu mais baixa, mais carregada de dor. "Você era a pessoa em quem eu mais confiava, a única com quem eu dividia meus medos, minhas alegrias. E agora? Agora eu não consigo nem olhar para você sem sentir nojo." Ela caiu de joelhos, chorando, pedindo perdão, mas eu já não conseguia ouvir. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas dentro de mim, algo se partia de vez. Eu sabia que nada seria como antes. Saí da casa dela sem olhar para trás. O sol queimava, mas eu sentia frio por dentro. O mundo parecia o mesmo. Mas para mim, tudo havia acabado de ruir. Saí da casa da minha irmã sentindo como se minhas pernas não me pertencessem. Cada passo era pesado, como se eu estivesse atravessando areia movediça. Meu peito doía, minha respiração era curta. E eu só conseguia pensar em como minha vida inteira tinha mudado em poucas horas. Entrei no carro, bati a porta com força e chorei. Chorei como nunca tinha chorado antes. O choro vinha de um lugar tão profundo que parecia arrancar pedaços de mim a cada soluço. Era um lamento de quem perde não só um marido, mas também uma irmã. E junto com eles, perde a inocência de acreditar que a família é um lugar seguro. Dirigi sem destino, apenas seguindo a estrada, até que percebi que o único lugar para onde eu poderia ir era a casa da minha mãe. Eu precisava do colo dela mais uma vez, do mesmo jeito que quando eu era criança e caía e machucava o joelho. Mas agora o machucado era por dentro, e nenhum curativo seria capaz de fechar aquela ferida. Quando cheguei, minha mãe já me esperava na porta. Era como se tivesse pressentido. Seus olhos marejados me analisaram em silêncio, e ela apenas me puxou para dentro e me envolveu em um abraço longo, apertado. "Filha", sussurrou ela, acariciando meus cabelos. "Você não precisa dizer nada. Eu sei que tá doendo." E naquele momento eu desabei de novo. "Mãe, eu vi." Minha voz falhava. "Eu vi com meus próprios olhos." Ele estava lá. Com ela. Ela fechou os olhos, como se o peso da minha dor também caísse sobre os ombros dela. Mas não disse nada. Apenas me deixou falar. Eu confrontei os dois.
continuei entre soluços. Ele não negou. E ela chorou, pediu perdão. Mas como se pede perdão por algo assim? Como se apaga essa imagem da minha cabeça? Minha mãe respirou fundo, tentando segurar as próprias lágrimas. Não se apaga, filha. A gente aprende a conviver. Mas você não tá sozinha. Eu tô aqui. Me agarrei a ela como se fosse minha tábua de salvação. Mas no fundo, uma voz ecoava dentro de mim. O que eu vou fazer agora? A traição já não era um segredo só meu. Eu sabia que cedo ou tarde aquilo viria à tona. E eu teria que escolher: expor a verdade e lidar com a vergonha pública, ou silenciar e carregar sozinha o peso de uma ferida que sangraria para sempre. Enquanto encostava a cabeça no colo da minha mãe, percebi que aquela era apenas a primeira noite de muitas em claro. Minha vida tinha se partido ao meio, e agora cabia a mim decidir como juntar os cacos. Mas uma coisa eu já sabia: nada seria como antes.